Olá, meus irmãos, então nós vamos agora para o nosso último vídeo dessa sequência de vídeos sobre Ageu e sobre a inércia, sobre como podemos estar descansados nesse momento em que a igreja está com as portas fechadas e como isso pode gerar desculpas para que nós não queremos voltar com tudo quando a igreja abrir as suas portas. Então eu falei que teria ainda mais um ponto, na verdade são 2 pontos, mas são 2 pontos bem mais curtos que eu vou trabalhar nesse último vídeo. O terceiro ponto, ele está nos versículos 5 e 6 de Ageu 1. Então abra sua Bíblia para Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6. Ageu 1, 5 e 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Então o terceiro ponto é mais ou menos assim: olhe como está a sua vida. Olhe a que ponto você já chegou. Deus, ele fala com todas as palavras: considere o seu passado. Olhe para trás e veja como está a sua vida. Veja como foram esses últimos anos em que você está longe da igreja. Ou para nós de Jaguariaíva, olhe para a sua vida nesse último mês em que você não está indo para a igreja. Considere o seu passado. Assim como Deus, ele falou para o profeta Malaquias em relação às bênçãos que estavam sendo tiradas do povo. E Deus fala para Malaquias: fala para essa gente aí e pergunta para eles como que está a vida deles. Veja se eu estou respondendo orações deles. E mais uma vez Deus trabalha esse tema em Ageu. Ele fala: olha para o passado de vocês, olha para a vida de vocês. Vê se está tudo bem, se vocês estão sendo abençoados ou não. Deus tinha deixado de abençoar aquele povo. Eles estavam trabalhando e tentando reconstruir a cidade, reconstruir as suas vidas, mas não estavam saindo do lugar. Todos estavam trabalhando muito. E talvez é o que está acontecendo com a gente nesse momento. Agora é a hora de trabalhar mais do que nunca, de rever as nossas ideias, de criar novos conceitos, de se virar diante da crise. Mas você pode trabalhar o quanto quiser, se Deus não estiver abençoando, não vai para frente. Não adianta ficar preocupado só com os nossos trabalhos, colocar a nossa força ao máximo possível, se Deus não está do lado abençoando. Não adianta nada. Além disso tudo, esse versículo ele nos dá uma noção de que a vida sem Deus, a vida longe de Deus, fazendo só para nós mesmos, ela não gera nenhum prazer. O texto fala que as pessoas estavam comendo, mas eles continuavam com fome. Elas bebiam, mas essa bebida não matava a sede. Eles vestiam, mas essa roupa não aquecia no frio. E quem estava recebendo salário, quem estava ganhando dinheiro, estava colocando num bolso furado. Ou seja, quando a gente presta atenção só nas nossas coisas, na nossa vida, e acha que tudo depende da nossa força, Deus não abençoa. E a gente pode até acumular coisas, mas vai tudo para o ralo. E essa vida é uma vida sem prazer. Então o último ponto está em Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. E Deus, mais uma vez, ele trabalha com o passado do povo, com a memória do povo, para trazer lições para o presente. Então, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, no último ponto, Deus trabalhou com o passado daquelas pessoas para mostrar o quanto ele estava desapontado com a falta de vontade, com a falta de compromisso que eles tinham para com a casa de Deus.
que deveria ser edificada, eles não estavam fazendo nada. E Deus fala que Ele estava deixando de abençoar aquelas pessoas. Agora Deus, Ele mexe também com a memória, mas para trazer lembranças positivas, lembranças boas. A última vez que o templo teria que ter sido construído, foi a primeira vez que ele foi construído, e foi na época de Davi. Davi, ele arquitetou, ele traçou as metas, e quem acabou finalizando, na verdade edificando, foi o seu filho Salomão. Mas naquela época, naquele tempo, o povo abraçou a ideia, o povo com muito ânimo, com muita alegria, com muita vontade, contribuiu grandemente até o ponto de terem que falar, chega, não precisa trazer mais, que a gente nem tem onde colocar tanta coisa, tanta madeira, tanto ouro, tantas pedras preciosas e coisas para edificar o templo, vocês já contribuíram demais. Então o povo contribuiu bastante naquela época e agora estava segurando a mão, falando, não tá na hora ainda, eu tenho que resolver os meus problemas antes e tudo mais. E Deus falou, lembra de como foi bom antes. Lembra quando você tinha ânimo de vir para a igreja. Lembra quando você tinha ânimo de contribuir e você não criava desculpas. Considerai o vosso passado. Lembra da época que você gostava, em que era bom ir para a igreja, você não via a hora que chegasse domingo ou quarta para você estar com os irmãos. Deus, ele continua o versículo, me agradarei e serei glorificado. Então na casa de Deus, ele é adorado, ele é reconhecido e ele se agrada do culto que lhe é feito. Então Deus espera que nós tenhamos saudade da igreja, nós tenhamos vontade e estejamos ansiosos para que volte o mais rápido possível. Mas que nesse período nós não deixemos de ter a igreja no nosso coração, não deixemos de viver o evangelho, que é uma coisa que tem faltado muito, principalmente para mim. Nós podemos estar confundindo esse período com férias e não podemos confundir. Então que não demore para que volte, para que a igreja retorne. Enquanto isso, Deus abençoe vocês. Tchau.